Nesse ano de 2025 lançaram muitas coisas novas e muitas coisas aleatórias, diga-se de passagem, aqui na internet. E principalmente com a criação de várias e várias inteligências artificiais que simplesmente mudou bastante o mundo. Nesse vídeo vamos falar de coisas atuais, coisas que estão literalmente quase dominando o mundo. E eu confesso que no meio dessa pesquisa para esse vídeo eu fui simplesmente bombardeada e eu fui muito bangada de tanta informação na minha tela. Aleluia. Tá, vamos começar esse vídeo falando da IA, que já tá dominando o mundo, e eu não curto muito IA, pra ser bem sincera. Até porque a IA já tá tirando o emprego de muita gente, editores, artistas, músicos e entre outros. E contudo, entretanto, todavia, teve polêmicas, porque simplesmente as pessoas estavam usando a IA pra poder gerar imagens. E sim, teve gente que fez exposição de arte com artes feitas por IA e simplesmente só pincelou por cima pra dizer que pintou alguma coisa. E uma coisa que começou recentemente foi as pessoas fazerem a ASMR feito por IA. E agora com o IA simplesmente tá muito fácil ganhar view. Olha o tanto de visualização. Sem contar que tem gente que usa IA pra poder fazer edição, ou até mesmo thumbnail, ou até mesmo fazer esse tipo de vídeo. Ela. Meu Deus, a velha caiu! E sim, tem gente que faz vídeo mais 18 por IA só pra poder vender em algum site ou ganhar dinheiro, ou até mesmo ficar fazendo graça com alguns canais de opinião dentro do grupo do Xandão, mas releva. E uma coisa que é um pouco assustadora, mas também que é bem interessante de se ver, é que as pessoas conseguem gerar músicas através da IA. Você só coloca a letra, escolhe um ritmo ou até mesmo estilo e a IA faz pra você. E bem, a IA já vem dominando o mundo e ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar, porque o ChatGPT às vezes erra, viu? E bem, como já falamos da IA, vamos falar de algo que tá virando febre, que são os Labubus. Inicialmente, as pessoas conheceram mais os Labubus por conta da Lisa de Blackpink ter aparecido com esses bonequinhos. E depois de muito tempo, teve aquele episódio de Simpsons que simplesmente cumpriu a agenda, dizendo que simplesmente Labubu é Pazuzu em formato de boneco. E óbvio que esses bonequinhos carinhos iria ter as suas réplicas e versões falsas de camelô, mais conhecidas como Lafufu ou até mesmo Tribufu, e são cada versão esquisita que sinceramente dá até vontade de ir. E o mais incrível disso tudo é que vende igual água. Tá, mas de onde que veio esse bonequinho que simplesmente explodiu do nada? Bom, vamos lá. Criado em 2015 pelo artista Cassie Long de Hong Kong, Labubu surgiu na série de livros The Monsters, que apresenta personagens inspirados na mitologia nórdica. A criatura com aparência de monstrinho travesso logo se destacou entre os demais e ganhou sua primeira versão física ainda naquele ano pela empresa How to Work. E sim, a maioria das coisas que viraram febre simplesmente vieram da China, mas nem todas as coisas. Mas enfim, foi apenas em 2019 quando Pop Mart passou a comercializar o personagem em sua linha de Art Toys, que o fenômeno tomou grandes proporções. Hoje, os Labubus aparecem em looks de celebridades, coleções temáticas e são disputados por fãs em lançamentos limitados. E muita gente estava comprando esses bonecos e vi muita gente fazendo unboxing e principalmente o aviso da fabricante falando que não era um brinquedo. A partir daí e bem antes veio muitas teorias macabras a respeito desse trequinho aí, mas na verdade não são recomendados para menores de 15 anos. Tá, mas por que não são recomendados? Porque simplesmente não são brinquedos, e sim itens colecionáveis. E desculpa, mas eu acho que essa teoria de o Pazuzu ser o Labubu faz um pouquinho de sentido na minha cabeça, até porque a gente tá perto do apocalipse, na fase de anticristos e principalmente de falsos profetas como o pastor Mirim. Tá, mas eu confesso, naquela época eu nem sabia o que era Labubu, eu nem ouvia falar sobre isso. Naquela época eu só pensava em Amoeba, eu queria aquela pista do tubarão de Hot Wheels, eu ganhei uma Baby Alive e inclusive Bebê Reborn existia naquela época. E agora vem fazendo bastante polêmica com as mães loucas de Bebê Reborn. E tem aqueles bonecos antigos de My Little Pony, que hoje é itens colecionáveis. Inclusive eu queria muito aquele castelo do casamento da Candace. E Monster High da geração antiga também virou item colecionável. E principalmente Little Less Pet Shop também, que não vende mais a antiga geração. Mas eu fiquei feliz que a empresa voltou a fabricar. E tá, não me julguem, mas eu tenho uma coleção enorme deles. E sério, a minha criancinha interior fica tão felizinha em ver eles dentro da caixinha. E por favor, não me julguem, porque tem até idosos
idosas e até mesmo adultas que colecionam. Tá, agora que falamos do Labubu, vamos falar do Bobbie Goods, que sinceramente eu não aguento mais essa música, pelo amor de Deus. E sim, naquela época também tinha livros pra colorir, só que eram bem grandes, e agora Bobbie Goods é bem pequenininho e dá pra caber dentro da sua bolsa. Sim, já teve réplica, já teve cópias, ou até mesmo polêmicas, porque simplesmente foi tentar fazer um Bobbie Goods novo e usou e aí levou muito hate. E sem contar aquele Bobbie Goods pra adultos também, que eu não recomendo pra menores de idade, por favor. Ah, mas de onde que veio Bobbie Goods? Da China de novo? Não. Os livros de colorir Bobbie Goods, conhecidos por trazerem ilustrações fofinhas como ursos e cachorros, foram criados pela ilustradora e designer norte-americana Abby Gouveia e são uma febre ao redor do mundo. Bem, e em entrevista à CNN, a criadora da linha contou que lançou o primeiro livro Bobbie Goods em 2021 e ela mesmo relatou: naquela época, eles eram menores e muito mais simples. Meu estilo de arte evoluiu desde aqueles primeiros dias. Hoje, há 4 edições disponíveis e cada uma tem o seu próprio tema. E bem, uma coisa que eu reparei muito nessas coisas que viram febre do nada são a data de criação delas. Sim, levam tempo pra estourar, mas por exemplo, a música do Chris Gray, que pra quem não sabe é meu cantor favorito, Chris Gray havia lançado essa música ano passado e esse ano simplesmente todo mundo começou a usar no Instagram e no TikTok, e olha que eu nem uso mais TikTok. Inclusive a música é muito boa. E muitas dessas coisas dá a lição de que se a gente tá começando algo e tá pensando em desistir, não desiste porque uma hora vai estourar. Mas uma coisa que fica bem chatinha quando alguma coisa tá bem no hype é quando todo mundo tá falando disso e isso começa a ficar chato. E eu não sei porquê, mas antigamente quando alguma coisa tava muito no hype, literalmente tudo era muito mais legal de se ter, de se falar e essas coisas. Tem coisas que simplesmente perderam o hype porque tanta gente falava que simplesmente perdeu a graça. Mas enfim, foi esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me ouvirem até aqui e fiquem com as fanarts dos membros do Discord. Até mais! Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Valeu, bom fim de semana a todos aí.